Silva. Mesmo que a sua certidão de nascimento não exiba esse sobrenome, você certamente conhece alguém que o carrega. Ele é o nome de família mais comum no Brasil. Porém, diferentemente do que muitas pessoas possam imaginar, os Silvas não são necessariamente parentes entre si. Assim como os Silvas raramente compartilham o mesmo sangue, os Alves, os Pereiras e os Tavares, por exemplo, quase nunca estão diretamente conectados geneticamente falando. A história dos sobrenomes brasileiros é complexa. Por isso, uma pesquisa genealógica confiável não pode basear-se exclusivamente neles. O primeiro documento legal que estabeleceu as normas oficiais para o registro civil universal e obrigatório no Brasil entrou em vigor em 1889, ano da proclamação da República. Esse documento retirou da Igreja Católica a prerrogativa de lavrar com exclusividade as certidões de nascimento, casamento e óbito no país. Um regulamento anterior já tinha apresentado as principais regras que deveriam ser obedecidas para tal fim, o Decreto 5604, de 25 de abril de 1874. Porém, ambos os documentos davam margem para imprecisões, que poderiam reduzir já naquele tempo a qualidade de uma pesquisa genealógica. No final do século XIX, a legislação brasileira permitia que se omitisse da certidão de nascimento de uma criança o nome de seu pai, de sua mãe ou até mesmo de ambos, caso sua existência lhes causasse algum constrangimento social ou fosse motivo para escândalo. Se um bebê resultasse de uma união extraconjugal, seria considerado como um filho ilegítimo. Por isso, o nome de seu pai poderia ser completamente apagado. Como acabamos de ver, sobrenomes de inúmeras famílias podem não ter sido herdados por muitas crianças nascidas no Brasil, para que se evitassem escândalos. Por outro lado, esses mesmos sobrenomes podem ter sido herdados por pessoas de origens genéticas distintas. Pensemos, por exemplo, na situação dos escravizados, uma questão ainda pouco abordada na historiografia brasileira. Os africanos que chegavam ao Brasil tinham suas identidades apagadas pelos seus senhores. Seus penteados, suas crenças religiosas, seus costumes e suas línguas originais eram desvalorizados e muitas vezes proibidos. Em um determinado momento, porém, os negros começaram a receber sobrenomes europeus. Alguns ex-escravos adotavam sobrenomes de seus antigos senhores. Outros recebiam sobrenomes de seus padrinhos. Alguns carregavam sobrenomes que homenageavam santos da Igreja Católica. Em 2015, autoridades portuguesas publicaram uma alteração das regras para a concessão da cidadania lusitana. O documento tratava da naturalização de descendentes dos chamados judeus sefarditas, aqueles judeus que foram perseguidos pela Igreja Católica durante o período da Inquisição e foram obrigados a deixar a Península Ibérica a partir de 1496, por imposição do rei Dom Manuel. Os expulsos, também chamados de marranos, migraram para vários países, incluindo o Brasil. Para esconder sua ancestralidade judaica, muitos adotaram sobrenomes portugueses, abandonando seus sobrenomes antigos. Não podemos dizer ao certo se quem porta tais sobrenomes é de origem puramente portuguesa ou se carrega genes judeus,
Mas alguns dos que poderiam indicar a ancestralidade judaica sefardita são Abrantes, Andrade, Brito, Cardoso, Carvalho, Fonseca, Gomes, Henriques, Mendes, Pereira. A lista é imensa e pode ser consultada no corpo do documento. Atualmente ainda existem pais brasileiros que não incluem todos os seus sobrenomes nos nomes de seus filhos. O mais comum é que apenas o último sobrenome da mãe e o último sobrenome do pai sejam transferidos para a criança. Assim, sobrenomes continuam desaparecendo em muitas famílias com o passar das gerações. A forma mais confiável de descoberta da ancestralidade de uma pessoa é a realização de um teste de DNA que tenha sido desenvolvido por um laboratório especializado. Existem muitos no mercado e, em um momento mais oportuno, conheceremos um pouco mais sobre como esses testes são feitos.